Vamos nos colocar de pé, todos, por gentileza, nesse momento. Que Deus abençoe, a paz do Senhor a todos. Amém, Gabriel? Vamos orar. Deus, obrigado por esta tarde. Obrigado por esse dia maravilhoso, por tudo que o Senhor tem feito. Mas nesse momento nos apresentamos em oração diante de Ti, Senhor, debaixo da graça e da unção do Teu Espírito, para, ó Senhor, contribuirmos com a Tua obra, cumprirmos os nossos chamados, nossos ministérios, sermos transformados pelo ensinamento da verdade. Eu repreendo nessa tarde todo espírito de dispersão, distraição, todo espírito de infantilidade, brincadeira, que nesse momento sejamos revestidos, Senhor, com temor, respeito e reverência à exposição e o ensinamento da Tua palavra em mais uma aula da Escola de Ministros da Última Hora. Amém. Fala aos nossos corações e nossa mente, nós Te pedimos, e que todo o nosso ser seja preenchido pelo Teu conhecimento. E você que crê, diga amém, aplaudindo o Senhor. Amém? Me dá só um pouquinho de som, Gabriel. Um pouquinho só. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Melhorou já. Então vamos lá rapidinho. Abra sua Bíblia em Joel 2, versículos 28 e 29. Eu já vou começar ensinando um negócio muito profundo sobre profecias do Antigo Testamento, tá? Quem tiver boa memória já guarda no coração. Quem tem caneta, anota. Esse ensinamento que eu vou te dar é importantíssimo. Tem muita gente interpretando errado as profecias do Antigo Testamento por causa disso aqui que eu vou explicar para você. Tem gente que pensa que um capítulo todo ou uma epígrafe toda, epígrafe é um tema. Quem tem na sua Bíblia aí tem um capítulo, aí já viu que tem as epígrafes, os títulos, igual aqui, promessa de fartura, promessa de efusão do Espírito, né? Essas epígrafes são os títulos em negrito. Você já viu que dentro de um mesmo capítulo às vezes tem duas ou mais epígrafes, temas que foram feitos para facilitar. No original, nos manuscritos não existem isso, mas foi acrescentado e é um benefício. Mas o que acontece? Tem gente que quer interpretar as profecias cronologicamente pelo capítulo ou pela epígrafe, ou até mesmo pelo versículo todo, e isso é extremamente errado. A visão dos profetas é a visão dos montes. Quem já foi num lugar assim, onde viu aquelas colinas, aqueles montes lá longe, um monte de montanha, esses lugares assim de natureza, aberto, que nunca ninguém ficou num lugar desse ou teve uma vista dessa? Você vê um monte de montanha. Você sabe qual é a montanha que é maior, que é a menor, que está mais perto, que está mais longe? Não sabe, está tudo misturado. Então a visão dos profetas é assim. Ao mesmo tempo que ele está falando de uma coisa de próximo acontecimento, ele já está falando de uma que vai acontecer lá em outro contexto, totalmente diferente, muito mais além. Isso no mesmo assunto, ou até mesmo no mesmo versículo. Então você tem que saber interpretar a profecia. Não, o versículo todo está falando que vai acontecer isso agora. Não é assim. Tem que ter dedicação para aprender a palavra. E este versículo é um exemplo. Por exemplo, onde muitos até pregadores erram. Vamos ler aqui, versículo 28, Joel capítulo 2, do material que vocês já leram. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas, o quê? Profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito, com E maiúsculo. Aí 30, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. 31, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Tu está falando de uma profecia só aqui, de um acontecimento só? Parece que sim, né? Derramado Espírito, livramento, mas não é. Aqui tem contextos totalmente isolados um do outro nesses mesmos versículos que a gente leu. É igual Isaías, quando a gente lê lá que o dia do Senhor, né, que veio para dar vista ao cego, curar os cativos. Aí você vai lendo lá, você vai ter que saber aonde você para.
aonde cumpriu em Jesus, porque tem coisa que é no ministério na morte, pós-morte. Aí o cara lê tudo e aplica tudo no momento que Jesus vem em terra e sai falando besteira. Aqui é um exemplo disso, tá? Por quê? Porque até o versículo 29 é um contexto profético. Até o versículo 29, do 28 ao 29, é o assunto. Atos 2, que já aconteceu. Agora, do 30, aí são outras coisas. Tem evento da tribulação, entendeu? Então aqui você vê um evento que aconteceu antes da gente vir no mundo, eu e você. Já aconteceu há aproximadamente 2000 anos atrás. Já cumpriu, 28, 29 cumpriu, mas 30 e 31 e diante tem muita coisa ainda. Aí tem a segunda vinda de Jesus, que é contexto que a igreja já foi arrebatada. Então, deu para entender o que eu expliquei agora? Viu como é que você lê um contexto, você acha que tudo está falando do mesmo contexto aqui? Não é. Então não pense que, assim como 28 e 29 está falando do dia do Pentecoste, do derramamento do Espírito, os outros versículos estão falando de coisas semelhantes do mesmo acontecimento que não estão. Então a visão dos profetas era assim, ele via aqui uma coisa e saía falando, só que ele falava aqui de uma coisa mais recente e continuando no mesmo discurso, na mesma visão, já está falando de uma coisa lá não sei onde que ele sabia. Né? Porque o Espírito tomava os profetas por, nós chamamos de projeção profética também, coisas que eles passavam, né, viviam, para ensinar a gente hoje e mostrar coisas futuras. Deu para entender aí? Tem o áudio para reprisar, né? Então vamos lá. Então os versículos são 28 e 29. Igreja, o batismo no Espírito Santo é algo muito importante. Muito mesmo. Das matérias da grade da EMUH, essa matéria aqui é muito, muito importante. Porque realmente é uma questão de essência, porque nós estamos falando do ser que habita em nós hoje, do ser que inspirou os homens para escrever a palavra, do ser que esteve no corpo de Jesus, que é o Espírito de Jesus, amém? Que é o Espírito do Pai. Estamos falando do agente unificador que une a igreja com o Pai e com o Filho, e falamos daquele que nos aviva e nos vivifica, para que a vida em Deus seja possível sem Ele. Então isso é muito importante, irmão. Sem uma vida com o Espírito Santo, o entendimento, você é só um frequentador de igreja. Você tem que buscar. Eu peço que vocês, alunos, no período desse curso, não se embaraçem com outras coisas, né? Estudando coisas que não tem nada a ver. Não fica nisso aqui. Você pode ficar um ano nisso aqui, você não vai aprender o que tem aqui, tão rico que é. Então fica só nisso aqui. Não fica com coisa paralela nos grupos. Vamos estudar Esté. Vamos colaborar, porque é você mesmo que vai ser prejudicado se você não pegar a doutrina, que a escola de ministros é o culto de doutrina da igreja. Não tem como a gente ser crente só indo para culto de sexta e domingo. Você tem que ser discipulado, tem que aprender algo que não fazia parte da sua vida, e que se não fizer agora, você não entra no reino de Deus. Então é sério a escola de ministros, entendeu? Então evita, vou ler isso aqui. Não sai não, porque senão você vai perder. Porque o que está aqui, irmão, a inscrição de vocês não paga mesmo. Não paga mesmo. Ele não vai ver isso na internet. E fora que quem for ensinar aqui, você não vai entender. Porque não é para todo mundo que Deus dá a revelação. Entendeu? Deus escolhe para que Ele vai dar um entendimento, um nível de entendimento para cada um. Tem gente que escolheu para ficar no beabá mesmo. Você pode seguir Doutor Aderi, pode seguir Escola do Reino, Escola do Pentecostes, tudo que for. Não vai frutificar na tua vida, porque você não foi chamado para isso. Entendeu? Mas eu fui. Deus me deu a unção de mestre, né? De teólogo também, além de pastor. Então por isso eu estou aqui sintetizando, né? Mastigando para que vocês possam comer. Aí eu preciso da colaboração de vocês. Vocês viram a dica que eu dei no grupo, só que eu só dei no grupo de interação, né? No outro grupo eu não dei. Porque eu até falei que se alguém quisesse voltar para o grupo, mas ninguém se manifestou. É que acontece, eu dei aqueles capítulos para vocês lerem durante o curso. Aqueles 3 capítulos de João. Irmão, leia aquilo ali tá, o mistério está ali. Se você estudar esse curso com a cabeça entendendo, meditando, naqueles 3 capítulos que eu mandei lá no grupo de interação,
o entendimento do batismo no Espírito Santo e a sua comunhão com Ele, vai ser, eu não tenho nem palavra para explicar, não tem nem como. Ele é real, ele fala com você, ele te ensina, ele te ajuda, é muito forte, entendeu? E nós estamos aprendendo sobre uma matéria na teologia que é chamada de pneumatologia, né? Pneuma, espírito, né? Logia, estudo, né? Então, isso aí do grego, né? Simplificando para vocês. Beleza? Já tô passando coisa já, né? Comida boa, quem quiser que pegue. Eu vou continuar aqui. Quão importante é o papel do Espírito Santo na vida de uma pessoa que foi batizada por Ele, irmão? Se você não foi batizado do Espírito Santo, busque. Se humilhe, jejue, se separe do mundo, porque Ele é santo. Ele tem ciúmes, Ele não pousa em qualquer lugar. Então se consagre para que Ele te batize. Vou te falar, não vale a pena viver uma vida sem o batismo no Espírito Santo. Não estou dizendo que quem não é batizado não é salvo, não estou dizendo isso. Mas você quer ser salvo sem saber de nada, só com a sobra da sobra, ou você quer ser um salvo comendo na mesa do rei? E você quer ser um salvo quietinho, medroso, quer ser um salvo cheio de poder que os demônios fogem de você? Daí vai, né? Então a escolha de cada um. Eu aconselho você a querer o Espírito Santo, que você vai ser mais santo, mais obediente, mais fervoroso e vai contribuir muito mais para o reino de Deus do que você imagina. Amém? Então beleza. O que aconteceu? Olha o que eu digo aí no material. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele agia sobre algumas classes de pessoas, tá? No Antigo Testamento, algumas classes de pessoas distintas, né? Que eram as exceções que podiam ser usados pelo Espírito Santo. Olha que tremendo como as coisas mudaram. Quem eram essas pessoas? Eu coloco bem aí no material. Reis, juízes, alguns nazireus, porque João Batista ainda entra como aliança do Antigo Testamento, tá? Ele era nazireu. Por quê? Porque a graça, Jesus ainda não tinha iniciado o ministério. A voz estava com João Batista, né? Jesus tinha 12 anos, começou a ensinar no templo. O pai falou, cala a boca, a voz não está com você. Vai aprender primeiro. Jesus. E tem gente que quer fazer sem aprender, né? Biruta, né? Jesus, cala a boca, a voz está com ele, ó. Na hora que ele parar, tu entra, tá? Quando ele passar para você, aí você entra com a graça. Então você vai ter que ir lá no Jordão, ser batizado por ele. Ele vai te batizar e vai transferir. É muito forte, né, irmão? Para ti, meu filho amado, o ministério, mas ainda está com ele, tá? Tanto que quando duvidaram do ministério de Jesus, Jesus falou aí, o ministério de João Batista era dos homens ou era da terra? Era engano ou era do céu? Todo mundo calou. Por quê? Porque sabiam que João Batista era profeta de... E qual foi o único ministério de João Batista? Falar que Jesus era o Salvador. Então quando os fariseus duvidaram, você não é o Salvador, não. Pergunta para João Batista então. Todo mundo calou, né? Ele só veio para isso, nada mais, só para dizer que eu cheguei. O reino chegou em presença física. Então assim era no Antigo Testamento. Aprenda isso aí. Primeira aula já está fogo, irmão, que tem muita coisa. Primeira coisa que você tem que aprender, para você não pregar heresia e entender errado, igual muitas religiões e até muitos evangélicos falam abobrinha, que chega, dói a nuca, dói o olho, dói o pé quando eu vejo, que eu falo, ai meu, me dá graça, me tira daqui para eu não ver essas baboseiras. E tem gente que fala baboseira ainda com unção, ainda grita, o grito é junto. Irmão, brasileiro tem muita mania de levar as coisas na brincadeira, na aparência. Quer só mostrar que não quer começar de baixo, não quer realmente demonstrar aquilo que é. Estereótipo não salva ninguém, irmão. A gente tem que ter essência, tem que aprender mesmo lá de baixo. Então, preste atenção.
Primeiro, no Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado para uma pessoa. Olha só como é que o negócio era raro. Vocês lembram quando Jeremias passou por isso, Micaías, que eles iam profetizar e os falsos profetas diziam: aonde o Espírito Santo saiu da minha vida para profetizar na sua? Quem já leu isso? Por isso que quem estuda tem que ler a Bíblia. Eu vou dando os mistérios, não vou jogar tudo na sua mão. Você tem que tá manuseando bem o texto, né? Procurar apresentar como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Na hora que eu jogar só a pincelada, você já está dentro do contexto. Por que eles faziam isso? Da onde o Espírito Santo saiu de mim para falar na tua boca, Jeremias, Micaías, né? Por quê? Porque eles sabiam que o Espírito Santo só era dado a uma pessoa. Ninguém podia profetizar ao mesmo tempo, como acontece na igreja hoje, quando o Espírito Santo desce. Que um está falando em língua, o outro está revelando, está tendo visão, não podia. Era uma lei de Deus, só uma pessoa. Se fosse ele, não tinha outro na hora. Entendeu? Aí o Espírito Santo saía de um e ia para o outro, e assim ia. Ele usava os profetas, mas não tinha esse Espírito sobre todo mundo, entendeu? Era um negócio raro, né? Ele usava os profetas ali e era eles, entendeu? Não era todo mundo, era eles. Então isso acontecia no Antigo Testamento. Segunda coisa, ele era dado em porção. Tanto porque Eliseu pediu porção dobrada, porque eles sabiam que o Espírito Santo não tinha plenitude ainda. Coisa que a gente não dá valor, né, muitos. Que era só uma porçãozinha para um momento específico, para você pregar, para você guerrear, para você tomar decisão de reino, entendeu? Então eram porções, por isso que Eliseu falou: eu quero porção dobrada, porque só vinha porção. Então assim, você tá com aquela sede, tomar aquela... O pessoal é viciado em Coca-Cola, né, irmão? Deus me libertou disso tem quase 20 anos, né? Nada contra a Coca, é gostoso, né? Eu não tomo, mas sei que é bom, já tomei muito. Aí você tá aquela garrafa de 2 litros assim, ó, suando. Aí você chega na pessoa, morrendo de sede, eu quero tomar essa garrafa toda. Aí ele: não, meu filho, só uma porção, só um copinho. Tchau. Assim é o Espírito Santo. Porção. Terceira coisa, era temporário. Ele pousava ali, revestia acolá, né? Possuía para certa ocasião. Então era esporádico. Por quê? Isso aqui é pérola. Porque o Espírito Santo, quando a depravação do gênero humano na terra estava muito grande lá em Gênesis, né? Antes de Noé, antes do dilúvio, ele falou: não dá para eu ficar com os homens, meu espírito contenderá para sempre com o homem. Ele foi embora. Ele foi embora daqui e ficou lá no trono de Deus, com os querubins movendo o trono, entendeu? E aí os homens, o governo humano se inicia com Nimrod, poderoso caçador. A palavra hebraica não é dizer que ele era poderoso, não. A palavra hebraica, o termo é rebelde, muito maligno. Então o reino humano começou com uma idolatria tremenda, porque o Espírito Santo falou: não fica aqui no meio dos seres humanos, né? Foi embora. Eu não vou falar como é que ele foi, né? E aí, então ele agia temporariamente no Antigo Testamento. Quarta coisa, ele não habitava, presta atenção, no homem. Já ensinei isso aqui na escola de ministros. Quando o homem pecou, o Espírito de Deus saiu do Espírito, o Espírito do homem ficou vazio, que é o vazio que as pessoas sentem, que tentam preencher e nunca conseguem, que é só a presença dele. Então ele não habitava, não morava dentro do templo chamado pessoa. Não acontecia isso no Antigo Testamento, tá bom? E 5, ele pousava, né? Ele pousava muitas vezes sobre alguém. Então não tinha uma intimidade profunda, não tinha uma comunhão de morar dentro de você, de viver como você. Não, o Espírito Santo, ele agia dessa forma esporádica, é o que diz o texto. Amém? E voltando para ensinar, o que aconteceu com o profeta Joel? Foi o profeta doido, porque falou, profeta Joel falar isso numa época dessa é loucura. Loucura.
Numa época que o Espírito Santo, todo mundo sabia que era raro, agia dessa forma. Aí ele fala bem assim: e há de ser que depois derramarei. Eu vou derramar? Não é porção só, pousa aqui, tá? É muito santo ele. Não, derramar. Despencar. Gamachui derramas. Vanaui. Povo, opa, profeta, você está empolgando aí, isso é demais, né? Derramarei meu Espírito sobre toda a carne, todo ser, olha só, plenitude, que coisa poderosa, hein? Vossos filhos, vossas filhas profetizam, até os filhos, todo mundo agora profetiza, vai acontecer. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos, até os servos, escravos, podem ter o Espírito de Deus, vão poder. É o que está dizendo a profecia logo no início do material. E naqueles dias, ele vendo, lá na frente, ou visão telescópica, né? Profeta que só vê chave, irmão, vê cura. Olha isso aqui que é profeta. Por isso que a palavra de Deus é a maior profecia. O cara está vendo lá. Ó. Séculos e séculos à frente. Ó. Eu vi. Estou vendo. Ele viu os discípulos lá. Eita, ragamaço e defal. Lá no cenáculo, irmão. Vou te falar. Estudar na escola de missa não ficar dando glória nessa aula, irmão. Tá ruim, meu irmão. Que eu tô para dar um bicudo aqui nesse... E sair falando em língua, porque, meu Deus, é muito tremendo. Ele viu Pedro, João. Ele viu os apóstolos, ele viu 120. Viu? Ele viu o contexto de Atos 2 todinho. Um vento veemente chegando, impetuoso. Ele viu. E é o que ele vai dizer: sobre todos derramarei o meu Espírito. Aqui fecha o contexto, porque o versículo 30 já é outra profecia, para outro tempo, entendeu? Você não pode sair lendo 30 interpretando, e também os apóstolos receberam o poder e o sol se converteu. Não, cala a boca. Acaba aí, pelo amor de Deus, acaba aqui, até anota aqui, ó. Acabou. Isso aqui do sol é outra coisa. E o que é lindo, né? O que a gente lê em Atos 2, que a gente canta: eu navegarei. Né? Então, tudo isso aconteceu. Foi algo precioso. Então, hoje não tem porção. É plenitude. É ser cheio. Que é o que eu vou falar. Eu estou entregando a matéria todinha. Eu vou ficar aqui. Vou fechar aqui. Vocês estão comendo demais, estão dando pouco valor. Vou até recolher a oferta aqui depois desse estudo, porque vocês têm que honrar Deus por essa aula. Tem que semear no pé dos apóstolos mesmo, porque isso aqui é tremendo. Então eu vou fechar a aula aqui. Amém? Acabou rápido a aula, né? Que coisa boa, né, irmão? Consagraram? Falei, consagra. E começa a focar naqueles 3 capítulos e no livro que eu escrevi, o Cargos e Dons, que lá tem uns mistérios do Espírito forte. Aleluia. Então, meu filho, tudo isso você tem que viver. Então, o que eu fecho aqui? Ensinamento de interpretação de profecias do Antigo Testamento, a forma que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento em relação a hoje, que a gente vai tratar ainda, né, nas outras aulas, e a questão de você valorizar e realmente ter comunhão com o Espírito de Deus mesmo, para que você seja cheio dele, né? Se você já foi batizado, então viva cheio, que o batismo no Espírito Santo não é o fim da vida do crente, não. Se você for batizado e parar de marchar, os demônios voltam tudo de novo aí, a carne volta tudo. Entendeu? Então quem não foi, busca, meu irmão. Que eu vou te falar, está numa igreja pentecostal sem falar língua estranha, irmão. Eu vou ter que botar água na boca de vocês, irmão. Está numa igreja pentecostal, mistério, meu Deus.
do avivamento, quem a chama do avivamento se não é o Espírito, está no lugar errado, irmãos. Tu não tem vontade de dar um deremanto para lá, terra para cá, ó, a outra ali já até... irmão, é bom demais, desde que o quê? Que seja acompanhado de uma vida de temor, respeito, submissão, santidade, amor, tá? Deixa você ter que, porque o mesmo dono do dom é dono do fruto. A capeta também fala em língua, capeta também profetiza, e pregador e profeta também vai para o inferno também, com dom e tudo. Então é lindo, mas antes de querer usar o poder dele, seja amigo dele. Camaseve andaramassave, amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, nos colocar de pé, amém? E diário, irmão, tem um texto aí na Bíblia, a bênção apostólica de Coríntios, que o amor de Deus, né, a graça do Filho e a comunhão, o único ser que a bênção apostólica ordena você ter comunhão, a palavra grega significa ter amizade íntima. Meu Deus, meu Deus. O único que você quer falar amizade íntima é o Espírito Santo, meu filho, tá? Não é o colega do Facebook, não. O Espírito Santo tem que ser seu amigo íntimo. Tem que saber tudo de você, você tem que saber tudo dele, né? Tu conta para ele, ele conta para você. Anda junto, passeia junto, acorda junto, trabalha junto, dorme junto, faz a obra junto, amém? Isso é mistério.